Nós sempre ouvimos essa palavra na perspectiva do filho que erra, que sai de casa, que tropeça. Mas hoje eu queria fazer você olhar para esse texto numa outra perspectiva, na perspectiva do pai. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Está chegando a nossa conferência de inauguração. Temos algumas coisas ainda para fazer. Amanhã nós já vamos terminar a parte de gesso aqui, em nome de Jesus. E eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Deus tem tocado para semear, queridos. Sabe, muita gente semeando mão de obra, semeando ofertas mesmo. Continue semeando. Não se esqueça, esse é o ano da colheita. Querido, esse é um ano que você deve colocar no teu coração, de semear mesmo, porque nós estamos numa atmosfera de colheita. Deus tem levantado pessoas com um coração muito generoso na nossa igreja. E eu creio que Deus, Ele vai retribuir 1000 vezes mais na vida delas. Amém, queridos? Lucas capítulo 15, o versículo 11 em diante, fala do filho perdido, do filho pródigo. Mas eu queria atentar não para o filho hoje. É claro que podemos aprender muitas coisas, mas eu queria olhar para o pai. Sabe que muitas vezes, querido, parece que nós, como pais, mesmo fazendo aparentemente tudo certo, nem sempre as coisas acontecem como nós imaginávamos. Mas o mais importante é você ter paz, que você fez o que era necessário e que você estava na direção de Deus. Sabe, hoje, embora seja um dia de festejar os pais, eu queria trazer os pais para uma reflexão. Eu queria trazer os pais para realmente refletirem sobre o papel deles tão importante dentro da sua casa. Lembrando que tem algumas mulheres aqui que fazem o papel de pai também. Na ausência do pai, da figura masculina, muitas vezes a mãe tem que ser pai também. Então essa palavra é para você também e é para todos nós aprendermos. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Irmãos, nós entendemos que a herança de uma pessoa só é entregue e repassada aos seus descendentes na morte dessa pessoa. Não é comum, não é normal um filho pedir herança antes da morte do pai. Aliás, eu não sei se alguém já passou por essa situação, mas é um trabalho árduo e difícil, essas questões de inventários, é verdade ou não é? Essas questões jurídicas são bem chatas para se resolverem quando uma pessoa vem a falecer. Mas o pedido desse filho revela um ambiente que ele vivia, que com certeza não estava sendo um ambiente muito bom. Querido, eu queria perguntar para você, não responda para mim, qual é o ambiente que você vive na sua casa? Porque aqui na igreja, irmão, não dá para saber. Não dá. Às vezes as pessoas olham para você e nem imaginam as lutas, as crises, as dificuldades que você enfrenta na sua vida. Eu não vejo que é falsidade você sorrir, mesmo quando o seu coração às vezes está meio triste. Não vejo. Eu vejo até uma atitude de fé, dizendo: Deus, o Senhor sabe o quanto tem sido difícil algumas questões na minha casa, mas a alegria do Senhor é a minha força. É claro que nós vivemos numa igreja onde nós não queremos usar máscaras. Se você está passando um problema na tua casa, se você está enfrentando uma dificuldade com o seu filho, não espere a situação chegar a um ponto insustentável. Não espere acontecer o pior. Não espere acontecer o pior. Procure ajuda, seja humilde. Querido, ninguém nasce sabendo tudo.
Se nós formos falar a verdade, você pode ler 300 livros falando sobre educação de filhos, mas na prática é que a gente vai aprendendo. Mas uma boa coisa, sabe o que é? É olhar para a nossa criação. Tem coisas que na sua criação os seus pais acertaram, amém? E tem coisas que eles erraram, às vezes não porque desejaram errar, mas talvez por falta de instrução, ou há uma crise que acontece nas famílias, que muitas vezes a falta de um cuidado, de uma instrução dos seus avós para os seus pais, acabaram levando eles também às vezes a errarem nas mesmas coisas. Querido, entenda bem, eu amo, meu pai já está com Cristo, amo minha mãe, uma guerreira, uma valente que criou juntamente com a minha tia, minha avó, 6 filhos. Mas eu tenho que olhar para minha mãe e ver, aquilo que ela errou, eu tenho que determinar, não quero errar. Amém, queridos? Você tem que, eu já vi pessoas dizer assim, não, eu sou igual ao meu pai era assim. Um exemplo, meu pai era ignorante, eu também sou. Não. Você é burro. Seu pai era ignorante, você é burro. Porque você viu a ignorância dele, o quanto já te prejudicou, e você quer imitar ele. Então, irmãos, nós temos que aprender com os erros que nós vemos os nossos pais cometendo. O meu pai não me deu amor. Então você não vai dar amor. O meu pai não tinha tempo para mim, então você não vai ter tempo para os seus filhos. Irmãos, nós que somos cristãos, não adianta, irmão, essa palavra do pastor Jorge vai ficar ecoando aqui na igreja um bom tempo. Você tem que ser uma pessoa melhor. Então assim, eu tenho que ser um pai melhor do que o meu. Você tem que ser um pai melhor do que o seu pai. E o começo para isso é não cometer os mesmos erros, é não falhar onde ele falhou, porque talvez ele falhou por falta de instrução, porque não recebeu. Nós sabemos, irmãos, que o normal não era assim, mas a criação antiga, às vezes era até difícil um pai abraçar o filho. É verdade ou mentira que eu estou falando? Irmãos, hoje é uma palavra assim bem nossa aqui, família. Nós estamos em casa aqui em nome do Senhor Jesus. Às vezes até os mais antigos, às vezes tinham dificuldades para abraçar pai, beijar. Você tem que ser macho, filho. Fala grosso. Fala grosso, filho. Falei, pai. Irmão, homem não chora. Alguém já ouviu isso? Homem não chora, já ouviu ou não? Então, homem não chora, irmão. Homem não pode chorar. Coisas que às vezes os nossos pais ouviram, eles só replicaram o que eles aprenderam. Mas querido, você, todos os domingos que você vem aqui, você está recebendo instrução do Espírito Santo. As coisas boas que nós aprendemos com os nossos pais, elas precisam ser preservadas. Tem coisas às vezes que parecem até ultrapassadas, que eu não acho, eu acho até bonito. Às vezes eu vou na casa de algum irmão, aí o pai dele está lá, ou a mãe, benção pai. Eu acho bonito. Não vejo como algo ultrapassado. As coisas boas devem ser preservadas, mas as ruins precisam ser, aperfeiçoadas. Eu tenho obrigação de ser melhor do que o meu pai, principalmente aonde ele falhou. Queridos, o filho pede herança do pai, mesmo o pai estando vivo. O ambiente daquela casa talvez não estava sendo um ambiente sadio. Só que quando você lê esse texto da Bíblia até o fim e vê a postura que o pai tem no fim desse texto, você percebe que talvez aquele filho decide sair de casa, porque na casa do pai ele não podia fazer tudo o que ele queria. E aqui, querido, existe algo que tem que ser colocado. Pai, a tua casa, ela tem que ser regida por princípios da palavra. É na palavra que eu tenho que... Pastor, como que eu faço para criar os meus filhos? O manual está aqui, manual para tudo, em nome de Jesus. O manual é a palavra de Deus. Na minha casa, os meus filhos não vão fazer o que eles querem. A nossa casa realmente tem que ter ordem.
Só que muitas vezes nós somos desequilibrados, querido. Nós confundimos ordem com tirania. Nós confundimos ordem, honra com gritaria. Aprenda uma coisa: você ensina mais fazendo do que falando. Você pode falar. No primeiro vacilo que você der, às vezes o filho, por educação, não fala nada, ele só dá aquele olhadinho assim. Você não deve gritar com a sua mãe. Aí você vai lá e fica gritando com ela. Você tem que respeitar seu pai. E você, minha irmã, vai lá e desrespeita seu marido. Irmãos, nós pais somos os professores dos nossos filhos. E a pergunta é: o que nós estamos ensinando para eles? Quantos querem filhos espirituais? Quantos querem filhos espirituais? Então deixe de ser carnal. Quantos querem filhos de oração? Filhos que oram? Então ore. Um tempo atrás eu conversava com uma família aqui da igreja. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. E eles falando comigo assim: pastor, lá em casa de vez em quando, de tempo, nós fazemos campanhas de oração, orando todos os dias. E todo mundo participa. E todo mundo ora. Irmãos, em nome de Jesus, não espere o seu filho sair de casa para você observar onde você tem falhado como pai. O filho sai de casa porque talvez na casa do pai ele não podia fazer o que ele queria. Irmãos, é sério o que está acontecendo no nosso país hoje. Sabe, irmãos, eu cresci aprendendo a respeitar os mais velhos. Eu cresci aprendendo que a professora era a nossa segunda mãe. Hoje em dia você vê professores tendo que lidar com rebeldia tremenda dos filhos. Sabe qual é o erro que você comete? Querido, o seu filho vai para a escola para adquirir conhecimento. Mas a educação é na sua casa que você tem que dar para ele, querido. Seu filho vem para a igreja para aprender um pouco da palavra. Mas educação quem dá é você na sua casa. As pessoas, eu fico vendo, entenda bem, a igreja está para te auxiliar. Mas o seu papel ninguém vai poder fazer, querido. O seu papel ninguém vai poder fazer. Assuma a responsabilidade. Assuma, pastor. Mas é difícil, tem hora que eu não sei o que eu vou fazer. Em nome de Jesus, lembrando uma palavra que a pastora Luana, minha esposa, pregou aqui outro dia. O professor, ele habita dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Comece a buscar a Deus. Sabe, nós oramos para tantas coisas. Será que nós temos orado dizendo: Senhor, me ensina a ser pai? Me ensina a ser pai, me ensina a ser mãe, me ensina a conduzir meus filhos para a tua presença. Irmãos, em nome de Jesus, desperta. Hoje de manhã nós recebemos aqui o Alexandre Heck. Eu acho que é Heck, Heck. Alexandre Heck, eu conheci ele hoje. Ele veio por indicação do pastor Tiago, lá de Pindamonhangaba, um amigo que eu tenho. E esse jovem veio com a esposa, casado há 5 anos. Ele faz trabalho nas escolas pelo Brasil. E ele contando testemunho de quantos jovens que estão se suicidando. Quantos jovens, ele foi fazer um trabalho tremendo assim, na FEBEM. E de repente começa a conversar com jovens, garoto de 17 anos, que tinha uma namorada de 14, e quando ficou sabendo que ela traiu ele foi lá e matou ela. Coisa séria. Irmão, não espere o seu filho sair de casa. A sua casa tem que ter ordem, mas ordem no amor. Diga glória a Deus. Ordem no amor. Querido, diante de Deus, eu não estou falando isso para te condenar, não. Eu não estou falando isso para te humilhar, não. Mas muitas vezes, alguns erros que nós cometemos com alguns filhos, nós estamos cometendo com os outros. E aí é fácil colocar na conta do filho, mas nós temos que chamar a responsabilidade. Sabe o que Deus tem me falado aqui, querido? Esse pai aqui, ele fez o que ele deveria ter feito.
Talvez chegou um ponto do filho dizer: não, se for para eu viver desse jeito, aqui nessa casa eu não fico. E ele saiu. Só que eu vou dizer uma coisa: quando você conduz os seus filhos pela palavra, eles podem até sair de casa, mas eles vão voltar em nome de Jesus. Eles podem até se afastar, mas eles vão se reaproximar. Só que antes de você dizer para mim como são os seus filhos, você tem que me dizer como você é como pai, como mãe. Nós temos que nos avaliar, queridos, em nome de Jesus. Olhar para os seus filhos. Sabe, eu fico vendo, é claro que nós queremos filhos com prazer de buscar a Deus, de adorar, sabe, com o prazer da palavra, mas nós somos um espelho para os nossos filhos. Irmãos, é triste quando você vai fazer uma visita no presídio e começa a perguntar os nomes, Daniel, Samuel, Josué, Davi. Por quê? Muitos que estão lá presos são filhos de crente, filhos de cristãos. O Alexandre, ele foi fazer esse trabalho na FEBEM, e quando ele começou a perguntar, grande parte daqueles jovens, filhos de pessoas que se dizem crentes, cristãs, que vivem na igreja. Irmãos, você precisa se avaliar. Irmãos, eu estou me avaliando nessa palavra. Eu quero ver o meu filho, eu quero ver o Felipe e a Gabriela com fome de Deus. Eu quero ver os meus filhos apaixonados por Jesus. Mas quem transfere paixão somos nós. O que você tem transferido para o seu filho? É só legalismo? É só faça e não faça? Muitas vezes, querido, nossos filhos são apenas espelho daquilo que nós já somos. É muito sério isso, querido. Eu sei que é uma palavra meio pesada num dia de festa. Irmãos, as crianças dessa igreja aqui, nós temos orado. O DDI tem dado ensino de qualidade para as crianças. Olha, eu já perdi a conta de crianças aqui na nossa igreja, que quando eu vou visitar os pais falam: pastor, meu filho é apaixonado pelo DDI. Minha filha é apaixonada. Pessoas aqui da igreja que visitaram uma vez aqui e quando voltou para casa, já falaram mais de 3 pessoas, eu perdi a conta de pessoas que falaram isso para mim, que visitaram aqui a igreja e quando chegaram em casa, os filhos com a lição do que foi dada no DDI, Departamento de Discipulado Infantil, dizendo: mãe, eu quero voltar naquela igreja, eu gostei, eu amo aquela igreja, eu quero voltar lá. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Aí a FAD tem se esforçado para fazer a parte dela, faça a sua. Porque não adianta você aprender algo aqui, o seu filho aprender algo lá, se isso não for multiplicado dentro da tua casa. Ontem nós tivemos aqui o upgrade dos jovens. Irmãos, os pais devem incentivar os filhos. Deve fazer de tudo para os filhos estarem envolvidos naquilo que a igreja tem feito. Nós estamos aqui para auxiliar você, mas o seu papel ninguém pode fazer. Amém, queridos? Olha o que diz a Bíblia, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e de lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Pai, eu quero a minha herança. Filho, para que isso? Você tem tudo aqui. Tudo que você quer, você tem aqui, filho. Não, pai, eu quero sair daqui, eu não posso fazer nada. Irmãos, em nome de Jesus. E olha, por mais que a igreja ela esteja aberta para receber as pessoas do mundo, a igreja não está aberta para o mundanismo. Irmãos, outro dia eu vi uma camiseta assim: eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Vou falar de novo, que tem alguns que estão dormindo. Vamos lá. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, pelo amor de Deus. Ó, presta atenção. Já viu aquela propaganda de cerveja? Redondo, não é assim? Negócio de redondo? Não é isso? Redondo? Não tem isso? Da cerveja? Não tem uma propaganda, não sei se passa mais. A propaganda da cerveja que desce redondo.
Eu vi uma camiseta assim: eu prefiro subir quadrado, subir falando o quê? Do céu, do que descer redondo. Entenderam agora? O tique, o teco, se entrar aí, glória a Deus. Irmãos, pode chamar eu de careta, pode chamar eu de antiquadro. Antiquadro, né? Quadro não, né? Pode me chamar do que for. Os meus filhos, eles vão ser criados na palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você se engana, irmão, só porque a gente está aqui de calça jeans, camisa assim que eu ganhei de Dia dos Pais. Vocês gostaram? Tô nem aí também se não gostou. Aqui, não é porque a gente está aqui, uma igreja que dá liberdade ao Espírito, que não tem doutrinas e tradições humanas. Irmãos, o nosso livro de conduta aqui, a nossa razão de fé é a palavra de Deus. Filho tem que ser criado na palavra. Irmão, se na sua casa o seu filho pode tudo, você não está cumprindo o seu papel. Aí só que quando acontecer alguma coisa séria, você não vai poder reclamar. Irmão, eu sei que um dia minha filha vai namorar. Jesus. Vai beber uma água aqui agora. Eu sei que a Gabriela vai namorar, irmão. Espera aí, gente, deu até um calor. Eu sei que a Gabriela vai namorar. Sei, daqui uns 40 anos, não sei. Pode ser, não é verdade? Eu sei que a minha filha vai namorar. Porque essa é a ordem natural da vida. Só, querido, você sabe que quando eu namorei com a pastora, você lembra que a gente namorava bem? Namora ou não? Lembra que a gente namorava? Hã? Namoramos ainda, né? Ou não? Não é bom, o negócio aqui não tem esse negócio não. O céu está azul, aleluia. Então presta atenção. Irmão, você sabe como foi meu namoro com a Luana? Namoro à moda antiga. A minha sogra me olhando, com aquele olhar parecendo o apocalipse chegando. Irmão do céu, parecia um pitbull doido para arrancar uma perna. E eu amo a minha sogra, glória a Deus. Não, namoro sentadinho lá no sofá. Quando dava 9 horas, dava uma crise de tosse da minha sogra. Uma crise de tosse nela. Aí eu falava, tá tarde, né? Estou indo, o ônibus está passando aí, né? Aí ela, já vai. Aí cortava a tosse. Já vai? Que isso, fica mais? Não, já vou. Se eu falasse assim, eu vou... Voltava o pigarro, né? Ali, namoro no sofá, com ela olhando. Foi depois de meses que deixou eu ir no cinema. Porque de um lado tinha minha sogra, do outro era o meu pastor, que era um cara, meu Deus, manso. Só que não. Esses dias eu estava até pensando nesse meu pastor, eu falei assim, nossa, quando eu fizer 20 anos de casado, eu vou falar para ele vir na igreja aqui, dar uma palavra e eu fazer uma renovação de votos aqui, em nome de Jesus. É bonito, não é isso, né? Aí vocês dão bastante presente para a gente de casado. Mas eu pensei nisso, falei, poxa, vai ser bonito eu fazer isso, chamar ele, honrar ele, que é um pastor, um homem de Deus. Mas meu namoro era assim, querido. Seu filho já namora? Namora. Como é que é o namoro dele? Pai, eu vou dormir lá na casa do fulano. Irmão, você pode fazer o que você quiser com a educação dos seus filhos. Mas se você perguntar para o Espírito Santo como que é, ele vai te ensinar. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Você sabe que, irmãos, a Bíblia condena até a aparência do mal. Não é que o mal está ali, mas está aparecendo. Então está errado. É sério, querido.
Sabe uma das coisas que prejudicaram a educação de crianças no Brasil? Agora estou falando de mais novos. Não, começou a vir uma pessoa, que não vou falar o nome, por respeito, condenando a lei, tem que fazer a lei da palmada, tem que fazer isso. Irmãos, eu sou contra espancamento e a Bíblia também. Mas a vara está na Bíblia, você sabia disso? Que a vara está na Bíblia. E não é vara, é como se fala quando... Não é a vara de como se fosse um exemplo, uma metáfora, não. É vara mesmo. É vara. A vara, a Bíblia fala que é a vara que livra a criança da estutícia dela. É corrigir o filho. Mas é corrigir com amor. É corrigir com paz. Não é corrigir com raiva, com ira, porque aí você vai machucar. Mas é corrigir olhando nos olhos. Ó, o papai falou para você. Eu falei para você que não era para fazer isso. É corrigir. O problema é que às vezes nós estamos, sabe, a gente está todo desequilibrado. Nós temos que aprender, é começar a buscar a Deus, dizer: Pai, me instrui na Tua palavra, como eu vou educar os meus filhos. É coisa séria, querido. O filho saiu de casa, sabe o que ele foi fazer? Desperdiçou tudo que ele tinha, vivendo irresponsavelmente. Sabe uma coisa que Deus falou para mim quando eu li esse texto aqui? Que eu, como pai, eu tenho que ensinar para os meus filhos que tudo que ele fizer vai gerar consequência na vida dele. Ai, pai, estou cansado, não quero estudar. Não vai estudar não? Você quer o quê? Irmãos, hoje em dia tem pessoas aí com faculdade passando dificuldade. Você sabia disso, irmão? Gente com 1, 2 ou 3 canudos, lutando para poder manter a família com alimento em casa. Você tem que ensinar a realidade para o seu filho. Irmãos, entenda bem, o mundo lá fora não é um conto de fadas. O mundo lá fora é real, e você tem que ensinar isso para o seu filho, e ensinar desde pequeno a consequência, que tudo na nossa vida gera consequência. Eu não quero acordar cedo para ir para a escola. Querido, você tem que já ensinar para ele: olha, você acha que quando você trabalhar, você vai poder chegar atrasado no trabalho? Até um pastor ensinou isso para mim. Ele disse assim: quando você estiver saindo cedo para ir para a igreja, e a sua filha, o seu filho pequenininho perguntar assim: para onde você vai, papai? Fale para ele: eu estou indo trabalhar. Porque às vezes as pessoas pensam, né? O pastor vem para a igreja, o pastor está ali, está lendo a Bíblia, ou está orando, fazendo algo. O que o senhor está fazendo, pastor? Não, eu estou aqui lendo a Bíblia. Tá de folga hoje? Está de folga? Não, estou trabalhando, irmão. Esse é o meu trabalho. É me consagrar, é me preparar. Ensinar para o filho o valor do trabalho. Porque nada vem fácil, querido. Vem? Hein? Vem fácil? Não, querido. Já dizia minha avó na sua sabedoria milenar, que tudo que vem fácil, vai fácil, querido. Agora, aquilo que você luta, que você se empenha para conquistar, você valoriza. Você tem que ensinar para o seu filho as consequências. Porque se mesmo assim ele decidir ir pelo caminho contrário, quando as consequências vierem, eles não vão poder dizer: meu pai não me alertou, meu pai não me avisou, meu pai não me instruiu. Querido, preste atenção, é obrigação nossa como pais instruir o filho. É bíblico, instrui a criança no caminho que ela deve andar. Instrui, você tem que instruir o seu filho para a vida. Quem tem filhas aqui, mulheres? Filhas. Irmão, você sabe uma coisa que é interessante? Depois de um tempo, as mães pararam de ensinar as filhas lavar, passar. Que isso, pastor? O senhor está muito atrasado. Não, eu estou adiantado. Ensinar, porque ainda que a sua filha for trabalhar, e junto com o marido trabalhar fora, ela tem que saber. E ensinar até para o filho também, para auxiliar a esposa em casa. Tem
coisas, irmão, que as pessoas pararam de ensinar. Você tem filho adolescente? Eu me lembro, querido, eu falo isso e assim, eu não estou falando isso para condenar a educação da minha esposa. Eu me lembro que quando eu e minha esposa nos casamos e eu fui conversar com ela, ela nunca teve nem instrução sobre a questão de intimidade. A mãe não conversava. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe de cumprir o seu papel de pai. Mas sabe uma coisa que eu queria orar hoje? Que você seja pai, que você seja mãe, mas também seja amigo dos seus filhos. Seja amigo deles, de conversar, de instruir. Irmãos, é a obrigação nossa preparar os nossos filhos para a vida. Amém? Quem está entendendo, irmãos? É nossa obrigação preparar eles para a vida. Porque aquilo que você não instrui ele vai aprender de outra maneira. Aquilo que você não instrui ele vai aprender de outra maneira. Porque o seu filho não está na época que você era adolescente, não. Hoje a informação chega muito rápido. Hoje as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. É muito sério isso, querido. Ele sai de casa, desperdiça tudo. Querido, seja sincero, você quer que seu filho desperdice a vida dele? Você quer que seu filho seja uma vergonha para você? Mas sabe o que Deus mostra aqui? Toda vida que é vivida irresponsavelmente, ela é desperdiçada. Repita isso comigo, toda vida que é vivida irresponsavelmente, diga comigo, sem responsabilidade, sem compromisso, sem comprometimento, ela é desperdiçada. Você quer ver uma coisa? Só aqueles que são corajosos e humildes para reconhecer. Quantos aqui podem reconhecer que um período da tua vida que você viveu irresponsavelmente, você desperdiçou e perdeu? A grande verdade é essa, irmão. E esse tempo vai voltar? Esse tempo vai voltar? Que você fazia o que você queria, do jeito que você queria? Não vai voltar. Por isso que nós precisamos educar nossos filhos, instruir nossos filhos, para eles não desperdiçarem a vida deles. Porque uma vida vivida irresponsavelmente, ela vai ser desperdiçada. E o tempo que é desperdiçado não volta. O tempo que é desperdiçado não volta. Olha o que a palavra de Deus diz, que ele começou a passar necessidades, irmão, em nome de Jesus. Você sabe qual é o meu sonho? É que o meu filho, a minha filha, sejam mais felizes do que eu sou, tenham mais vitórias do que eu tenho, sejam campeões em nome de Jesus. Mas nós precisamos instruir, nós precisamos ensinar, querido. Olha o que a Bíblia diz, versículo 16. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira e com que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Chegou no fundo do poço. É triste, querido. Quem já foi no putinho aqui na penitenciária? Tem alguém que já foi? Irmão, você vai lá, quantas mães, quantos pais que vão lá para visitar os filhos? Irmãos, é sério, tem filho de crente lá, querido. A Bíblia diz que ele chegou ao fundo do poço. Qual é o pai que quer ver um filho assim, querido? Perder a vida, desperdiçar a vida, ninguém quer. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso cumprir o meu papel. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 17: e caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Nós precisamos ensinar a nossos filhos o valor do trabalho, querido. Quando o filho pródigo, quando o filho perdido caiu em si. Irmão, você já viu um chiqueiro de perto? Quem sabe o que é chiqueiro? Quem sabe o que é porco? Quem está vivo aqui, em nome de Jesus? Você sabe o que é porco? Pé passada, quem sabe? Porco. Você sabe ou não sabe? Maravilha.
costelinha, glória a Deus. Olhe para mim aqui. Irmão, chiqueiro é lugar de sujeira. Irmãos, ensine o seu filho o valor da santidade. Agora não adianta, irmão, você querer ensinar santidade para o seu filho, se o seu filho vê sujeira em você. Um ambiente cristão, onde é só ter uma discussão que já começa a sair palavrões. Você sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que tirar do nosso meio toda a gritaria. Na tua casa é cheia de gritaria, palavrões. Como que você vai ensinar alguma coisa para o seu filho? Na verdade, você já está ensinando errado. Ele chegou no fundo do poço, na sujeira, e ele desejava comer daquela comida dos porcos, e nem isso ele podia. Mas aí ele caiu em si, querido. Muitas vezes, aí eu quero falar com alguns pais, muitas vezes você instruiu seu filho, você procurou ensinar ele, mas ele não deu ouvido, e decidiu seguir o caminho contrário àquele que você ensinou. Irmãos, preste atenção numa coisa. Eu quero te alertar para uma coisa, e que isso dê paz para você. Se você plantou semente no seu filho, no tempo certo essas sementes vão brotar e vão dar frutos. Porque ele caiu em si, querido. Ele lembrou que na casa dele o pai tratava os trabalhadores com amor. Os trabalhadores tinham abundância. Ele caiu em si. Eu profetizo em nome de Jesus, se você tem algum filho desviado do caminho do Senhor, ele vai cair em si em nome de Jesus. Ele vai lembrar da presença de Deus, ele vai lembrar de como é bom estar com Deus. Só que, querido, é necessário que você tenha semeado algo na vida dele. Porque se semeou, querido, todo lugar onde tem semeadura vai ter colheita em nome de Jesus. Tem que semear, querido. Se você não semeia nos seus filhos, se você não instrui eles no caminho que eles devem andar, na palavra, não espere mais tarde você ver frutos disso. Pelo contrário. Eu mandei uma mensagem para todo mundo hoje. A Dandara preparou uma imagem de homenagem para os pais. Quem está aí? Porque o meu celular está carregando. Tem alguém aí que está com a imagem? Eu gostei tanto dessa imagem, eu pedi para ela preparar. Dá para ver? Está aqui. Essa imagem do Dia dos Pais diz assim. Porque eu comecei a receber várias mensagens de felicitações pelo Dia dos Pais, mas essa mexeu comigo. Eu falei, Dandara, prepara essa que eu vou mandar. Quando eu mandei para o pessoal, eu só vi a gente mandando mensagem de volta para mim. Uau! Qual mensagem, pastor? Um pai disse ao seu filho: tenha cuidado por onde caminhas. O filho lhe responde: tenha cuidado, Senhor, pois eu sigo os seus passos. Faz assim comigo. Uau! Irmãos, seus filhos seguem os seus passos. Seus filhos aprendem com as suas atitudes. Seus filhos aprendem olhando você. Você é o professor. Aquele pai semeou na vida do filho, porque no momento mais difícil da vida dele, ele caiu em si e lembrou que ele tinha um pai que tratava bem até os empregados. Você sabe, o maior erro que a gente pode cometer é achar que os nossos filhos não observam a gente, irmão. Eles observam. Observam ou não observam? Seus filhos observam como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata as pessoas no comércio. Por que às vezes na escola a gente vê algumas crianças tendo alguns comportamentos tão horríveis? Eles estão replicando o que aprendem em casa. Crianças que muitas vezes têm atitude de racismo na escola. Aonde que elas aprendem isso? Crianças mal educadas com o professor, onde que elas aprendem isso? Em casa, querido. Não adianta você falar para o seu filho, tenha cuidado com isso. Se o seu filho olha para você e vê você fazendo isso, querido.
O filho perdido, ele caiu em si e lembrou: o meu pai, ele trata bem até os empregados. Imagine eu que sou filho. A melhor forma de você ensinar é pelo exemplo. A melhor forma de você ensinar é pelo exemplo. O que você ensina dessa maneira fica marcado. Fica marcado nos seus filhos. Vamos continuar para terminar, queridos. Eu porei. Versículo onde eu parei? Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. Olha a marca de um pai. Quando ele caiu em si e viu que ele tinha errado, ele falou que ia voltar para a casa do pai. E que ia dizer para o pai algo. O que ele falou que ele ia dizer? Que ele pecou contra quem? Que ele pecou contra quem? Ele fala que ele pecou primeiro contra o céu. Por que ele reconhece que ele... Por que ele diz que ia dizer para o pai assim: eu pequei contra o céu? Porque o pai ensinava. Porque o pai ensinava que antes de errarmos com pessoas, nós estamos errando com Deus. Você lembra de Abraão e Isaac, quando Deus pede Isaac como sacrifício? E Abraão sai cedo com o seu filho e vai subindo para o monte para sacrificá-lo. E no caminho o filho, jovem, olha para tudo que o pai e ele estavam levando. E a Bíblia diz, e muito interessante isso, se você ler lá o texto, a Bíblia diz que o pai pede, algumas traduções dizem que o pai coloca a lenha nos ombros do filho, para ele levar. Responsabilidade. Só tem uma maneira de você ensinar o seu filho a ser responsável, querido, é dando responsabilidades para ele e cobrando elas, é ensinando e cobrando. Mas no caminho de Abraão e Isaac para o monte, a Bíblia diz que Isaac chega e fala assim: papai, olha, aqui está a lenha e o cutelo e o fogo, mas aonde está o cordeiro? Qual foi a palavra que Abraão disse para o seu filho? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Você sabe por que Isaac percebe que faltava algo? Porque não era a primeira vez que Isaac subia para sacrificar o Senhor com o seu filho. Abraão ensinava Isaac a adorar a Deus. Querido, você tem que ensinar seu filho. Ensinar ele. E sabe qual é a melhor forma de ensinar? É fazendo. Diga glória a Deus. Você quer ensinar seu filho a ser adorador? Seja um adorador. Seja um adorador, porque ele vai aprender. Isaac percebeu que faltava algo, porque não era a primeira vez que Abraão levava ele para sacrificar o Senhor. Irmão, se você tem levado a sua vida espiritual de qualquer maneira, e seu filho percebe, ele vê você muitas vezes vindo para a igreja, sabe, às vezes até sem motivação. Seu filho vê você discordar às vezes de alguma coisa da palavra dentro do carro. Seu filho ouve você às vezes falar mal de alguém. Querido, é isso que ele vai aprender com você. Eles vão aprender pelo nosso exemplo. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa,
tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Querido, naquela cultura oriental, o mais velho nunca que ia ao encontro do mais novo. É o mais novo que tinha que ir ao encontro do mais velho. Tanto que o filho diz: eu vou ter que ir até o meu pai, eu que vou ter que ir falar com ele. Filhos, principalmente, hoje é dia dos pais, mas vamos falar de filhos também. Deixa o Espírito Santo falar o que ele quiser aqui nessa noite. Filhos, aprenda a honrar os seus pais. Você errou contra o céu e contra eles. Peça perdão para Deus, mas vai pedir perdão para eles também. Não adianta você ficar postando em Facebook, Instagram e WhatsApp louvores e mensagens de Deus, se no teu ambiente familiar você não honra o seu pai. Mas ele não é meu pai, pastor. Meu pai morreu, esse é meu padrasto. Esse aqui não é meu pai, eu não conheci meu pai. Querido, esse que está com você hoje, ele é o seu pai, que te educa, que te alimenta. É ele que você tem que honrar. O filho disse: eu vou falar com meu pai. O filho errou, fala com o pai. Mas olha o que a Bíblia fala. Naquela cultura, o pai esperava o filho vir. Olha que coisa tremenda. Quando o filho resolve, porque muitas vezes nós ensinamos os filhos e eles muitas vezes não nos ouvem e erram. Mas quando eles decidem, quando eles se arrependem e quando eles decidem mudar, muitas vezes nós como pais não ajudamos. Nós somos pesados, nós somos legalistas. O filho resolve voltar para casa, e quando ele, de longe o pai avista ele, o pai não espera, ele vira até ele, para ele virar para o filho e dizer: eu te avisei, quem mandou você sair de casa? Quebrou a cara, bem feito. Não, irmãos, talvez antes de você orar para o coração do seu filho quebrar, peça para Deus quebrar o seu. Porque olha o que o pai faz. O pai viu de longe o filho voltar, porque o pai estava esperando. Sabe uma coisa que Deus mandou dizer para você? Não perca esperança acerca dos seus filhos. Ele não perdeu a esperança do filho, querido. Ele continuou crendo, ele continuou esperando. Irmãos, a minha expectativa é de ver meus filhos, ver meu filho um grande homem de Deus, ver minha filha uma grande mulher de Deus, ver os meus filhos felizes para a glória de Deus. Expectativas boas. A Bíblia diz que quando ele avistou o filho, ele foi ao encontro do filho, abraçou o filho, beijou. Sabe, querido, uma coisa que nós temos que aprender: as nossas atitudes valem mais do que 1000 palavras. Os nossos gestos falam mais alto do que as nossas palavras. O filho achava que ia encontrar um pai que nem ia atender ele, que ia desprezá-lo, mas quando o pai vê o filho decidido se consertar, ele age com amor. Pais, em nome de Jesus, não tem nada mais forte do que o amor. Amai-vos uns aos outros. Não existe nada mais forte do que o amor. O amor é a melhor ferramenta para tratar as pessoas. Querido, é tão lindo ver esse pai indo até o encontro do filho, abraçando, beijando. Em outras palavras, o gesto dele já falava: filho, eu não estou bravo com você. Filho, eu não estou chateado com você. Pelo contrário, eu estou feliz que você reconheceu e voltou. Eu estou feliz que você decidiu voltar. É interessante chamar a atenção em algo que em nenhum momento do processo na vida daquele filho você vê o pai. Você vê o pai dentro de casa quando o filho sai, e você vê o pai saindo ao encontro da casa ao filho quando o filho volta. Às vezes os nossos filhos vão passar alguns processos que nós não vamos poder nos meter neles. Às vezes os nossos filhos vão viver alguns processos que nós só vamos poder só orar e deixar Deus tratar com ele, querido. Mas quando chegar a nossa hora, nós temos que mostrar que nós estamos cheios de misericórdia, cheio de perdão, cheio de amor, querido. Ele vai ao encontro do filho, abraça, beija. As atitudes, os gestos falam mais do que as palavras.
O filho começa a dizer o discurso: pai, eu pequei contra você, pai, eu errei contra você, me perdoa. Porque quando o filho erra com o pai, tem que falar: eu errei pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno. Antes dele terminar, o pai já traz anel. Sabe que aquele anel ele representava a autoridade. O pai restaura a autoridade. Trouxe vestes novas, ou seja, aquelas vestes sujas, pesadas, foram jogadas fora. Sandálias para pés cansados. Fez festa. Irmão, presta atenção nisso que eu estou dizendo aqui. Você tem que celebrar quando você vê seu filho acertando. Porque quando ele erra, a gente não repreende? Sim ou não? Ou você não repreende quando ele erra? É a casa da mãe Joana? Quando ele erra, você não repreende? Sim ou não, irmãos? Mas quando ele acerta, você tem que celebrar. Tem gente que só quando erra, corrige, mas quando acerta, não celebra. Oh, filho, que bonito. A Bíblia diz que ele celebrou, fez festa para o filho, porque para ele aquele filho estava morto e reviveu. Querido, eu quero parar hoje aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Querido, em nome de Jesus, eu como pastor, a única coisa que eu tenho que fazer é dar a palavra para você. Mas você tem que decidir colocar em prática essa palavra dentro da tua casa. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja começa na sua casa. É no seu lar que começa a igreja. Como que está o seu relacionamento com seus filhos? Como está o seu relacionamento com seus pais? É coisa séria. Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não vão passar. Em nome de Jesus, não vão passar. A palavra se cumpre. Ela está dizendo para instruir, para ensinar. Eu li um texto que de cabeça eu não vou lembrar aqui hoje. Eu estava lendo, Deuteronômio, falando que nós devemos ensinar. Esse texto está lá, se eu não me engano. Nessa imagem, é Deuteronômio o quê? Que eu mandei para as pessoas. Eu não sei se é Deuteronômio, que fala que primeiro a palavra ela tem que estar em mim, para depois eu ensinar o meu filho ao deitar, ao levantar, sentado à mesa. É em todo tempo, é semeando o evangelho na vida dos nossos filhos. Não é errado ter o lazer. Aliás, faz falta se você não tira um tempo para a sua família. Mas, querido, todo momento que você puder aproveitar, acho que eu postei no Instagram, todo momento que você puder aproveitar para semear a palavra para os seus filhos, para ensinar eles, ensine. Porque essa semente aqui, pode passar o tempo que for, ela vai dar fruto em nome de Jesus. Ensine, semeie na vida deles. Eu conheço muitos pais, talvez que estão até aqui, que os filhos se afastaram, se desviaram, e eles não deixaram de crer, não deixaram de orar, não deixaram de declarar que os filhos são herança do Senhor. E sabe o que aconteceu, querido? Os filhos voltaram e hoje estão uma bênção em nome de Jesus. Faça. Deuteronômio, vamos ficar de pé. Deuteronômio 11, 18, 19, diz assim. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitarem e quando se levantarem. Sabe o que me chamou a atenção nessa palavra? Que antes de você ensinar, essa palavra tem que estar gravada em você. Porque
Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso ensinar aquilo que eu não aprendi. E as pessoas podem ver isso. É muita responsabilidade ser pai. É muita responsabilidade dar destino para os nossos filhos. É muito sério, querido. Um dia Deus vai cobrar de nós o que nós fizemos com os nossos filhos. Mais forte as palmas. Aê! Vai lá nos seus pais.